Olá amigos, tudo bem? É um prazer, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos aí nesse aprendizado maravilhoso da lição da Escola Sabatina e hoje com o comentário da lição número 5, né, que tem como título Capacitação do Espírito para Testemunhar. É uma bênção, né? Estamos aí estudando esse trimestre, né, maravilhoso, fazendo amigos para Deus, né? Uma alegria de participar da missão do Senhor, né? Da missão de Deus. É maravilhoso, ok? Então, mais uma vez eu convido você aí a fazer a sua oração. Eu já fiz a minha oração aqui. Vamos dar continuidade. Não esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Deixar aí os seus comentários. Será um prazer em responder a todos os comentários, tá bom? Então, vamos aqui para o verso para memorizar, tá bom? Que está em Atos 4:31, que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quero começar fazendo uma pergunta para você e para mim também. Você e eu, nós estamos conectados à fonte de todo o poder? Sim ou não? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Você sabe? Muito bem. Então, quando o poder do Espírito Santo não flui mais através da nossa vida para outras pessoas, quando esse poder não flui mais, o nosso testemunho não apenas fica ineficaz, como também ele se corrompe. Você guardou bem direitinho isso aí? Quando o poder do Espírito Santo não flui mais através da minha vida, da sua vida, do meu testemunho, do seu testemunho, não é? O nosso testemunho, ele não apenas fica ineficiente, ineficaz, mas ele se corrompe. Por quê? Porque há lições passadas a gente vem tocando nessa mesma tecla. Não podemos prosseguir nos caminhos sem a influência do Espírito. É insubstituível, não é? Então, no verso para memorizar, que está em Atos 4:31, né? Vou reler novamente, diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Imagina o tamanho da influência do Espírito Santo que estava sobre Pedro e João, não é? Imagina você, quando Jesus ele ordenou aos primeiros cristãos ide por todo o mundo e pregar o evangelho, essa ordem deve ter parecido uma missão impossível. Olha só, como se vai, né? Como se pode chegar a todo mundo, né? Dificilmente uma pessoa tem condições de viajar o mundo inteiro, né? Então, aos olhos humanos, né? Deve ter parecido uma missão impossível. Será que a missão era impossível mesmo? Já que ela foi dada por Jesus? O que você acha? É claro que para cumprir essa missão estavam envolvidos vários aspectos, né? Precisava de mão de obra, precisava de recursos, precisava de tempo, precisava de capacidade, precisava de tudo isso aí. Porém, Jesus havia declarado: recebereis o quê? Poder. Aí tá certo. Antes era impossível.
Mas veio a fórmula, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isso aí está lá em Atos 1:8, não é? O livro de Atos, ele é um livro que ele enfatiza, né? O livro de Atos, ele enfatiza o poder do Espírito e enfatiza também o Pentecostes, né? Um livro escrito por Lucas, né? Entre os anos 61 ao ano 64 depois de Cristo, né? E esse livro ele não fala de todos os apóstolos, mas ele dá uma ênfase ao Pentecoste e à capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? E aí, nós temos, a exemplo de todas as semanas, né? Nós temos aqui a pergunta interativa da lição dessa semana, a enquete, né? Qual é a pergunta interativa dessa semana? Vou dizer agora para você. A pergunta é o seguinte: qual é a morte necessária? Será que a Bíblia diz qual é a morte necessária? Mas como assim? Se morte é uma coisa que a gente tem pavor. Que morte é essa que o irmão está dizendo que é uma morte necessária, que está na Bíblia? Em alguma parte do vídeo, nós vamos te mostrar na Bíblia qual é a morte necessária. Tá certo? Que morte é essa? Ok? O Espírito Santo, ele é uma espécie de um propulsor. Ele é uma espécie de um propulsor da missão, da ação, né? Do reino de Deus. Só há testemunho com a influência do Espírito Santo. Se não houver a influência do Espírito Santo, não há testemunho que agrade ao Senhor. Tá certo? Então, chegamos aqui, Jesus e a promessa do Espírito Santo. Vamos enfatizar novamente, sem a pessoa do Espírito, não seria possível sermos aprovados no processo da santificação. Ok? Então, esse processo da santificação, quem estuda a Bíblia bem sabe, né? Que é um dos 3 processos que compõem todo o plano da salvação, que nós, cristãos, seguidores de Cristo, necessitamos a passar, né? Então, sem a pessoa do Espírito atuando em nós, atuando em você, não será possível sermos aprovados no processo da santificação. O primeiro processo é a justificação, depois a santificação e por último a glorificação. Tá bom? Então, a palavra grega para consolador é parakletos. É a palavra grega para consolador. Ela se refere a alguém que veio ao lado de uma pessoa com o propósito de ajudá-la. Uma das principais funções do Espírito Santo é estar ao lado dos cristãos, a fim de capacitá-los e guiá-los em seu testemunho. Quando testemunhamos de Jesus, olha só aquilo que a gente vem falando. Quando testemunhamos de Jesus, não estamos sozinhos. Então não tenha medo. Então eu não devo ter medo. Então eu não devo me preocupar. O que vou falar, como vou chegar. Primeiro que a tarefa de convencer, de converter as pessoas, de salvar, não é minha nem é sua. Até porque não temos poder para isso. Ok? Então, a nossa parte é
ação. Missão é falar, testemunhar, ir, ter atitude, ter compromisso e sentir o desejo de cumprir a ordem do Mestre. Essa é a minha e a sua parte. É claro que não precisa nem eu falar para você que para isso precisa de uma preparação, de uma capacitação, e é sobre isso que a gente está falando hoje, essa semana. Não é? Tá certo? Então, o Espírito Santo, ele tem vários atributos. Ele tem várias missões. Por isso que Jesus, ele não quis deixar o povo de Deus sozinho antes de ascender aos céus novamente. Ele disse, olha, eu vou, mas eu preciso mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. O Espírito Santo, ele fala, ele guia, ele anuncia, ele convence, ele concede visão, ele capacita. O Espírito Santo, ele é tudo isso aí. Ele tem a função de convencer e testemunhar as pessoas. É poder. Ele não tem a função de fazer as pessoas entrarem em êxtase pentecostal. Ele não tem a função de fazer com que as pessoas sintam emoções ilusórias. Essa não é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem a função de fazer com que as pessoas dentro do templo da casa de Deus façam escândalos, grite, ou até chore um choro carnal, um choro mascarado. Não, essa não é a função do Espírito Santo. Tá certo? A função do Espírito Santo é guiar, anunciar, conceder visão, capacitar, convencer, livrar. A função do Espírito Santo é essa. Então a gente não deve confundir, não é? Sua missão é glorificar a Cristo. A função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Não é conceder atitudes ao ser humano para que o ser humano seja louvado ou seja engrandecido o ser humano. Não. O Espírito Santo, ele não trabalha assim. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. O trabalho dele em nós é sempre nesse sentido. Erguer, adorar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. Ele convence os cristãos de sua responsabilidade de testemunhar. Ele abre os olhos para que vejamos as possibilidades das pessoas e atua nos bastidores para criar receptividade à mensagem do Evangelho nos corações endurecidos. Ele também convence o mundo da justiça. Testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar a Cristo. No poder do Espírito e sob sua orientação, testemunhamos do Cristo maravilhoso que transformou a minha e transformou a sua vida também. Então, gente, precisamos pedir discernimento a Deus quando estudamos todos os temas da Bíblia e principalmente um tema tão importante que fala sobre o Espírito Santo, não é? Ouçamos e prestemos mais atenção à voz desse Espírito Santo, não é? Que é uma pessoa, é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Que tem tudo a ver, além de ser uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo tem tudo a ver, tudo a ver com a nossa felicidade, com a nossa saúde, com a nossa paz,
com a nossa salvação. Tem tudo a ver o Espírito Santo. Então precisamos dar muita atenção, precisamos ter muito respeito, precisamos ter muita reverência, até quando pronunciamos o nome do Espírito Santo. Tá certo? Tá bem claro aí? O livro de Atos, escrito por Lucas entre os anos 61 a 64, depois de Jesus, como já falei, ele não fala de todos os apóstolos, né? Mas ele dá uma ênfase ao Pentecostes e o poder capacitador do Espírito Santo. Imagina quando Cristo e os apóstolos trabalharam. Imagina como Cristo e os apóstolos trabalharam nos bastidores, né? Para que quando acontecesse a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, aproximadamente 3.000 ou mais de 3.000 pessoas fossem batizadas, né? Há quem pense que todo o poder daquelas 3.000 pessoas serem batizadas foi apenas um sermão. Eu digo a você que não. Eu digo a você que aquele acontecimento foi fruto de um trabalho sequencial, muito comprometido, de Jesus em primeiro lugar e dos apóstolos também. Tá certo? Essa é uma grande lição que a igreja precisa absorver, de que as coisas não acontecem do dia para a noite. Tá bom assim? É preciso se plantar, é preciso regar, é preciso preparar o campo. Ok? Uma igreja capacitada. A intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos era compartilhar com cada leitor o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Ok? É interessante a gente saber do seguinte, destacar que esses 3.000 batismos em um só dia mostra os bastidores dessa igreja tão capacitada durante meses, anos, meses de comunhão, anos de comunhão, de relacionamento com Jesus, para poder acontecer aquilo ali. Para poder acontecer aquele tão grandioso milagre. Não é? Você imagina quantas aldeias Jesus visitou? Você imagina quantas passadas a pé? Sede Jesus passou, cansaço. Não foi moleza. Para lá na frente, no Pentecostes, colher os frutos de 3.000 batismos, 3.000 almas. Né? Eu estou falando isso para que a igreja fique vacinada, eu e você fiquemos vacinados e assim, não precisa fazer nada, é só Deus mandar um sermão poderoso e é muito batismos. Não é assim não. Ali foram frutos de muito trabalho, de muito suor, de muita dedicação. Isto é, ele estava contando batismo. Em Lucas 2,41, Lucas destacou o fato de que 3.000 pessoas foram batizadas em um único dia, em um só local. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Grave aí, meu irmão, minha irmã. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é detida por vírus nenhum. Amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é detida por vírus, ela não é detida por crises, ela não é detida por governos, ela não é detida por nada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é melindrosa, ela não é cheia de kikiki, de mimimi. Não é não. Ela é forte, ela é determinada,
Ela sabe aonde quer chegar e ela sabe a quem serve. Ela sabe de tudo, porque ela está cheia do Espírito Santo. Agora, uma igreja vazia, ela é detida por tudo. Até por um falso testemunho. Quanto mais um vírus, uma crise, porque ela é uma igreja vazia. Ela só olha para suas próprias, os seus próprios interesses. Precisamos entender isso aí. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não fica desidratada. Ela é sempre hidratada, fortalecida. Eu quero destacar aqui nessa parte de uma igreja capacitada, o plantio que foi feito lá na igreja primitiva, mostrando que as coisas não acontecem assim, só pela vontade da gente. Tá bom? O Espírito Santo e o testemunho. Em todo o livro de Atos, o Espírito Santo estava poderosamente presente. Amém? Poderosamente presente. E hoje é diferente? Não. Hoje o Espírito Santo continua poderosamente presente. A gente não pode reclamar, o Espírito Santo lá em Atos, na igreja primitiva, lá no Pentecoste, ele atuava de um jeito e hoje de outro. Não. É o mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma força. Ele ministrou aos cristãos e por meio deles, enquanto eles testemunhavam de várias maneiras sobre o seu Senhor. Ele os fortaleceu para que enfrentassem as provações e os desafios de testemunhar em uma cultura hostil. Ele os guiou às pessoas que buscavam sinceramente a verdade. Hoje também existem pessoas que estão aí fora sedentas de uma verdade, em busca de verdade. Ele preparou o coração das pessoas em cidades inteiras, antes que os cristãos chegassem a esses locais. Da mesma forma ele faz hoje. O Espírito Santo abriu portas de oportunidades com as quais aqueles cristãos nunca sonharam e deu poder às palavras dos apóstolos e também às suas ações. Ele faz isso conosco hoje também. É por isso que eu já falei em outras lições. Todas as coisas estão a nosso favor para pregarmos o Evangelho. Irmão, todas as situações estão a nosso favor. Romanos 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, viu? Temos que entender. Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém. Então, tá tudo certo. Eu também amo a Deus. Certo? Como o Espírito Santo ministrou aos discípulos que testemunhavam? Em outras palavras, o que o Espírito Santo fez nessas situações? Fortaleceu os testemunhos. Ele pode fazer isso comigo e com você. Ele preparou os corações dos gentios, orientou a igreja, concedeu dons, derramou poder. E houve o quê? Houve salvação. O Espírito Santo atuou na igreja do Novo Testamento e está também atuando na vida da igreja hoje. Agora, irmãos, precisa a igreja fazer a sua parte. Dar lugar, seguir as orientações, buscar poder dos mais altos céus, buscar a Deus em primeiro lugar. Precisa de algumas providências. Agora, aquela igreja que cada vez mais se seculariza, aquela igreja que cada vez mais se mundaniza, aquela igreja que cada vez mais se enche do eu,
Aquela igreja que cada vez mais só quer aplausos, aí tem a paciência. Aí tem a paciência. Tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Porque essas coisas que eu mencionei agora não tem nada a ver com o reino dos céus. A igreja tem tudo o que precisa da parte de Deus. Da parte de Deus, a igreja tem tudo o que ela precisa. Amém? Amém. O que falta? O que falta é... O que faltar é falha minha e sua. Não tem para onde correr. O que faltar é falha minha e sua. Outro tópico. O Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Daqui a pouquinho vou falar para você aí qual é a morte necessária. A morte que precisa acontecer. Tá certo? A Bíblia diz sim. Qual é a morte necessária? Os discípulos proclamaram a palavra de Deus, não a palavra deles. Não era o querer deles. Não era o caminho deles. Não era o que eles achavam, o que eles queriam. Não era. Não era isso não. A palavra inspirada era o fundamento da autoridade de Deus que caía sobre aqueles homens. O Espírito Santo está presente na inspiração da palavra e no poder do testemunho. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, atua mediante a palavra para transformar vidas. Ele atua na palavra para transformar vidas. Há poder vivificante na Bíblia, pois por meio do Espírito ela é a palavra viva de Deus. O poder da Bíblia não está na capa. O poder na Bíblia não está também no tipo do papel, se é claro, não. O poder da Bíblia está na composição dela inspirada e está também na essência dela espiritual. O poder da Bíblia está aí. Tá bom? Só para a gente enfatizar. Né? A Bíblia tem poder para transformar porque o mesmo Espírito que a inspirou muda a nossa vida quando a lemos. Quando compartilhamos a palavra, o Espírito atua para transformar vidas mediante a palavra que ele inspirou. Se o poder na Bíblia está na sua essência espiritual, e se o poder da Bíblia está na composição inspirada, a gente precisa falar sobre isso. A quem? Ao nosso semelhante. Porque senão fica somente aqui. Agora, se o poder da Bíblia tivesse na capa, bonita, no tipo da folha, a gente chegava diante de uma pessoa e fazia assim. Pronto. Mas não é assim. Espero que você tenha entendido aí, né? O Espírito Santo, a palavra e o testemunho, eles andam junto, sem poder ser separado. O Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Não pode quebrar essa fórmula, tá certo? O poder transformador do Espírito Santo, já para a gente ir concluindo aí, o poder transformador do Espírito Santo. Este atributo aqui, do Espírito Santo ser transformador, esse atributo que ele tem, é um testemunho que causa efeitos poderosíssimos. O fato do Espírito Santo ter esse atributo transformador, meus queridos, isso causa um efeito que nem eu e nem você temos como calcular. Esse poder do Espírito transformador. Tá certo? Esse poder ele tem contribuído para o avanço do Evangelho em todo o planeta Terra, né?
Uma única vida transformada pelo poder do Espírito Santo conquista muitas outras vidas. Por quê? Pelo que nós acabamos de estudar. O Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Por isso que, quando o poder transformador do Espírito Santo transforma apenas uma vida, essa vida que foi transformada vai contribuir para infinitas vidas serem transformadas. Por quê? Foi por conta do poder daquela única vida? Não. Foi por conta e é por conta do poder transformador do Espírito. Que lição, hein? Que lição maravilhosa, hein? Dá pra gente vibrar, não é isso? Como tudo fica encaixado. Então, a gente precisa entender que o poder do Espírito Santo, ele é superior às forças do mal. Agora é preciso a pessoa querer, não é? Querer. E a lição vem trazendo alguns exemplos de pessoas que foram transformadas, né? Pessoas que aos olhos humanos seria impossível, né? Aí a Bíblia fala sobre Lídia, né? Uma empresária judia. Fala sobre o carcereiro de Filipos. A Bíblia fala sobre Dionísio, sobre Crispo, chefe da sinagoga judaica. Tem outros exemplos, né? Que a Bíblia fala. Ok? Então agora vamos responder a pergunta interativa desse estudo dessa semana. Qual é a morte necessária? E aí, para responder, eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, dos versos 5 ao 7. João 3, dos versos 5 ao 7. Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 ao 7, diz assim, ó. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer, ó, quem é alguém que já está vivo agora, né? Ok? Quem é alguém que já está vivo nesse momento, agora. Então, quem é uma pessoa? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção. Alguém que está vivo precisa nascer. Como se já nasceu? É porque o texto está falando que alguém que já existe precisa morrer para nascer de novo. Já você vai entender isso aí, como funciona. Entendeu? Então vamos lá. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Oh, meu irmão, se você já entendia esse ponto, se você já entendia sobre esse tema, esse assunto, amém. Mas se você não entendia ainda, passe a entender hoje. O próprio Jesus está dizendo que precisamos morrer para nascer da água e do Espírito. Aí ele diz que quem não passar por esse processo não entrará no reino de Deus. Agora, eu preciso morrer como? Aí eu vou te explicar. A morte necessária que eu te prometi, que a Bíblia fala, é essa. Nós precisamos morrer para uma vida de pecados voluntários. Que pecados são esses, irmãos? É aquele pecado profissional.
aonde todo dia eu peco e você peca, e a gente não está nem aí. Aquilo para a gente é normal, faz parte da vida, é o que as pessoas conheceram, entendeu? São os pecados profissionais, uma vida de pecado voluntário. Eu sou, a pessoa é diariamente voluntária ao pecado. É para pecar? Opa, estou aqui. Qual é a diferença do pecado voluntário para outro tipo de pecado? Existe o pecado voluntário e existe o pecado por fraqueza. É aquele pecado que não é planejado. Eu não saí de casa para cometer um delito, mas ao chegar lá na rua, por conta do vírus que eu sou contaminado, por conta de uma natureza pecaminosa que ainda tem, que só Jesus vai tirar, só Jesus pode retirar a natureza pecaminosa do crente e do não crente. E a Bíblia diz que vai chegar esse dia, né? Vai chegar esse dia que aqueles que aceitaram a Cristo e foram aprovados, vai chegar um momento na volta de Jesus, que o próprio Jesus, através do seu poder, ele vai arrancar essa natureza pecaminosa, aí sim, aí não vai se pecar mais. Ok? Não vai se pecar mais. Então, a morte necessária, que a gente precisa passar por ela, é essa. É morrer para uma vida de pecados voluntários. Essa morte, ela deve acontecer todos os dias na minha e na sua vida. Amém? Ela deve acontecer todos os dias. Ela não é uma morte que precisa acontecer só uma vez. Não. É diariamente. Todos os dias nós precisamos matar o eu. Todos os dias nós precisamos matar os desígnios maus, os desejos do erro. Pode ser através de um palavrão, pode ser através de uma mentira, pode ser através de um falso testemunho, pode ser através de uma traição, pode ser através de qualquer coisa. Precisamos matar essas práticas diariamente. Tá bom? Então, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo e que estejamos sempre juntos aqui no canal Momento com Cristo. Eu te convido agora para que fechemos os nossos olhos e façamos uma oração ao nosso Deus, agradecendo a Ele esses aprendizados, né? Esses momentos que passamos aqui juntos, né? Agradecer a Ele pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, enfim, por todos os feitos de Deus. Amém? Oremos. Ó Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade. Continua abençoando esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso. A todos os amigos que pararam um pouco nesse vídeo, aqueles que assistiram todo. Abençoa cada lar, ó Deus, que foi possível entrar essa semente do Senhor. Através do poder do Espírito Santo, que a cada dia nós sejamos transformados para aguardarmos a breve volta do Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço e continua com Deus.